Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 18. Nós vamos orar e invocar o nome poderoso de Jesus Cristo, porque eu reconheço que nada sou e que sem Ele não se pode fazer nada. Ele me inspira, Ele falará e orientará a igreja. Meu Pai Celeste, eu dependo totalmente de Ti, Senhor. E mesmo que eu tenha preparado o esboço, pedindo Tua orientação, eu lhe peço a graça, a capacitação para instruir aqueles que têm fome e que nessa noite estão me vendo, precisando ser ensinado acerca da Sua palavra. Pois eu lhe agradeço infinitamente por essa oportunidade que o Senhor me dá mais uma vez. E essas pessoas também, por estarem em Sua presença, em nome de Jesus Cristo. Todos dizem amém em concordância e vamos lá, meus queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 18. Vamos ler. De manhã, diz a palavra do Senhor, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro, fazendo uma busca completa e não o encontrando. Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Bom, eu vou falar agora sobre o contexto, né? Porque eu estou lendo um trecho da palavra de Deus. É importante explicar para você o contexto do que nós estamos lendo, né? A semana passada eu falei sobre o grande milagre que ocorreu por intermédio de Pedro, do apóstolo Pedro. Aconteceu que quando Herodes Agripa I, porque eu falei isso a semana passada, houve vários Herodes, né? Herodes o Grande, depois houve Herodes Antipas e Herodes Agripa I. Quem era o rei Herodes Agripa I? Era o neto de Herodes Antipas, ok? Então, esse rei, com R minúsculo, um pequeno rei ao lado do nosso rei Jesus Cristo, pois apenas reinou 4 anos em Israel. Mas, para agradar os judeus, ele se levantou contra os cristãos. Não havia mais alegria para um judeu fervorente, que filho de Caifás, que rejeitava a graça, do que se levantar contra o povo da igreja de Cristo. E isso aconteceu. Inclusive o próprio Tiago, irmão de João, aquele que recostava a cabeça sobre o peito de Jesus, foi morto à espada. Foi morto à espada, se tornou um mártir. Mas logo depois, Herodes mandou que Pedro fosse aprisionado. E assim aconteceu, prenderam Pedro. Pedro estava dentro da cela, dentro da prisão, com 2 soldados, um de cada lado, e algemado. E quando Pedro estava dormindo, de repente, meus queridos, houve uma grande luz dentro da cela. Um anjo apareceu, despertou Pedro e disse: Pedro, levanta-te, coloca tuas sandálias, viste-se, porque agora vamos sair da cela. As suas algemas caíram, né? E ali se abriram simplesmente aquela porta da cela. Deus cegou completamente os olhos dos soldados, que não tinha poucos, tinha vários soldados, tanto dentro da cela, como também afora dela. Passaram por todos eles e ali foram para a casa de Maria, mãe de João. Não o João
que vocês pensam, não João que é aquele que recostava a cabeça, né, sobre o peito de Cristo, mas o João chamado Marcos. Quando chegaram naquela casa, por que Pedro foi até lá? Porque era um lugar onde oravam, onde se praticava muita intercessão. E o povo, a igreja intercedeu muito, muito pela vida de Pedro. E, de repente, uma serva, né, que estava lá, quando Pedro bateu a porta, ela abriu a porta e, de repente, ficou atônita e dizendo, Pedro, é você? Né? E ele não acreditou assim, inclusive foi não, ela acreditou porque ouviu a voz de Pedro e os que estavam intercedendo, na verdade, não estavam acreditando e pensavam que era um anjo, o anjo de Pedro, né? Mas era o próprio Pedro, o próprio apóstolo Pedro, que realmente testificou de um grande milagre que o próprio Senhor tinha operado através de um homem que andava em obediência. Então, o que nós vamos extrair desse trecho que nós estamos estudando é o poder da intercessão de uma igreja. O poder de intercessão de uma igreja. Mas ali, depois, meus queridos, o que aconteceu? Que pela manhã, a Bíblia diz que quando descobriram que Pedro não estava mais na cela, na prisão, houve um grande alvoroço, ao ponto de Herodes investigar acerca do caso, né? Mas nada encontrou, claro, e decidiu matar todos os soldados. Ou seja, resumindo, houve confusão no arraial do inimigo. Houve confusão no arraial do inimigo. Então, certamente, vocês podem encontrar nesse capítulo as dicas do como trazer confusão no campo do inimigo. Meus amados, o inimigo traz tanta confusão na vida daqueles que não servem a Deus. Ou até mesmo na vida daqueles que dizem servir a Deus, porém não estão servindo com integridade, com sinceridade. E aí Satanás é o rei da confusão. É o espírito da confusão que levanta o esposo contra a esposa, que levanta os filhos, que responde aos seus pais, que levantam pessoas dentro do seu trabalho para trazer confusão e essas coisas passam a ser intermináveis, as pessoas passam a ser oprimidas e assim nunca saem da sua cela, da sua prisão. Mas, no caso de Pedro, é Deus que, através da vida de Pedro, trazia confusão no arraial do inimigo. Não cabe dúvida de que Herodes Agripa I se tornou um instrumento das mãos de Satanás para se perseguir a igreja e os seus soldados que apenas respondiam uma ordem do alto, pois se tornaram vítima porque aquele que se levantou contra o ungido do Senhor teve que pagar as consequências de um Deus que se levantou para agir e assim trazer confusão no arraial do inimigo. Por que Satanás e seu exército foram confundidos? Por que houve realmente confusão e Deus permitiu que haja no arraial do inimigo confusão ao ponto do próprio rei matar seus próprios soldados? Resposta clara e objetiva. Porque existiu oração de intercessão na casa de Maria, mãe de João,
marco. A igreja que estava reunida para interceder para um homem que servia a Deus. O poder de intercessão. O poder de intercessão. Havia intercessão em Jerusalém. Dentro da cela, meus queridos, também não havia qualquer pessoa. Não havia qualquer pessoa. Porque para pedir livramento e que haja uma intercessão eficaz, é necessário que o pedido que a intercessão venha a fazer, venha a ser respondido por parte de Deus. E eu lhe garanto que há oração que Deus não responde. A oração de intercessão que Deus não responde e não age. Por quê? Porque para pedir uma intervenção por parte do reino e do exército do céu, deve ter as pessoas primeiro devem ter moral para poder chamar e pedir ajuda a Deus, mas também não pode ter reivindicação por parte do exército adverso. Quais reivindicação Satanás tinha para realmente estabelecer seu jugo sobre Pedro? Nenhum. Então, quando uma igreja que se levanta em santidade, clama ao Senhor por uma causa cujo Satanás não tem como reivindicar e dizer, não, ele está em prisão porque ele mereceu estar em prisão. Por causa disso, por causa da mentira, por causa do adultério, por causa da impureza, por causa da sua mornidão, por causa da sua inconstância, por causa de muitos fatores, por causa do seu vício, por causa da sua religiosidade, mas haveria por parte de Pedro algo que Satanás poderia reivindicar? Não. Por isso que uma oração intercessora sobre um fato apresentado diante de Deus, que está em concordância com os princípios da palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa. Gente, já passei por vários ministérios no Brasil, no recorrer da minha caminhada cristã. Eu vi muitas coisas, meus queridos. Eu vi pessoas que se levantavam em intercessão, meus queridos, pedindo e reivindicando coisas que era brincadeira, viu, pessoal? Pedindo coisas para que Deus venha intervir sobre certas situações cujo havia legalidade. E Deus não é um Deus que irá comprar uma briga junto com seus santos, sendo que há legalidades. Houve poder liberado no céu por causa de Pedro, porque Pedro, primeiro, era um homem de Deus. Então, dentro da cela havia, em primeiro lugar, um homem de Deus chamado Pedro, habituado a orar e manter a sua comunhão com Deus, mas também havia um corpo unido, em concordância para clamar. Quando eu estou falando e me referindo a um corpo unido,
Eu estou me referindo a uma igreja que aprendeu a viver em santidade. Porque não tenta se aventurar em oração de intercessão, repreendendo Satanás, repreendendo as obras do mal, sendo que você não está alinhado com as coisas de Deus. Porque quem se diz líder sobre sua vida e não se preocupa em saber se realmente a sua vida está alinhada e manda você para a guerra, é um insensato. A pessoa já é insensata, mas o seu líder é muito mais ainda. Porque assim Satanás fará dessas pessoas um brinquedo e rirá da sua cara. Porque para entrar no grupo de uma igreja santa, de intercessora, é necessário entendermos sobre santidade. E como nós entendemos sobre santidade? Quando você é atraído por pregações que vai cortar, lapidar, porque é a palavra que santifica, é a palavra de Deus que limpa, que purifica. Se você é atraído por palavras de autoajuda, sua alma pode se alegrar, mas você será derrotado por Satanás. Porque não se vence as obras do diabo se você primeiramente não tiver armas para confrontá-lo. E não existe maior arma para confrontar Satanás do que a santidade do Senhor. Seja, pois, você atraído por palavras que lhe confrontem, que moldem seu caráter. Seja, pois, você atraído por liderança que não tem medo de lhe confrontar e lhe avaliar e procurar em você as áreas defeituosas a fim de tratá-las para que você se torne um homem, uma mulher de oração, que quando ora tem autoridade e poder contra as obras de Satanás, e que assim no mundo natural, que é o reflexo daquilo que acontece lá em cima, pois ali o reino de Deus é conquistado. Então presta atenção no que eu vou falar agora para vocês. Cada vez que você ora em santidade ao Senhor, pois o campo das trevas tremem. E o que dizer quando outros se juntam em santidade para orar, meus queridos? O que dizer? Quanto poder é liberado? A Bíblia diz que 1 derruba 1000 e 2 derruba 10.000. Olha a matemática de Deus. O poder da concordância, que tremendo. O diabo, ele entra em pânico quando uma igreja é levado à intercessão. Quem não gosta de orar, eu lhe digo, meus queridos, vocês que são do meu ministério da AOC, eu vou dar para você o gosto de orar. Vocês vão ter que amar. Vocês vão ter que entender que para que o reino de Deus avance e para que as celas se abrem, para que as prisões se abrem, é necessário que haja uma igreja que pague um preço e tenha prazer e entendimento quando se deve entrar em intercessão contra as obras de Satanás. A intercessão, ela conquista. A intercessão, ela neutraliza o avanço de Satanás. A intercessão, ela movimenta o exército da luz para a batalha e traz à existência no natural a resposta de um milagre.
Se você não tem gosto por oração, ou não entende que quando o Espírito Santo lhe incentiva a orar, então certamente as suas algemas jamais cairão. Porque é muito fácil dizer, que linda experiência que Pedro teve, as algemas caíram. Por quê? Porque havia um contexto atrás de tudo isso. Não é apenas por causa do Pedro escolhido. É porque Pedro estava fazendo aquilo que agradará a Deus e porque realmente a igreja intercessora estava realmente preparada. Por essa razão, meus amados, Satanás, ele fará de tudo para lhe impedir a se envolver e a se comprometer com a igreja quando ela se decide orar. Satanás vai impedir que você ore, que você interceda, que você se interesse. A oração de intercessão. Mais uma vez eu lhe digo, nesse ministério da Online World Church, você vai aprender acerca de guerra espiritual. Eu quero ensinar para você a guerrear da forma que você deve aprender a guerrear. Para trazer confusão no campo do inimigo. Vocês querem trazer confusão no campo de inimigo? Eu acredito que vocês querem. Chega, de permitir e tolerar a confusão de Satanás. É hora de você trazer confusão. De você trazer confusão, mas da forma que deve ser feita. Porque quem traz confusão é Deus, por meio de um homem que procura justiça. Então, para trazer confusão no campo adverso, você precisa ter confiança, primeiro, absoluta. Você precisa ter confiança absoluta naquilo que Deus faz e fará ao seu favor. Porque quando um homem ora, ele tem que crer que a sua oração é ouvida e será respondida. Isso é importante. Assim diz a palavra do Senhor. Mesmo que você não entenda aquilo que Deus está fazendo, ou até mesmo permitindo na sua vida. Mesmo quando você não sente que Deus está mudando alguma coisa na sua vida. Para destabilizar o seu adversário, vocês não podem temer. Você não pode temer o seu adversário. Você tem que usar com espírito de ousadia aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Levantem-se e confrontem o medo que possa vir em forma de dúvidas e joguem sobre Cristo os vossos jugos. Os vossos jugos. Há uma preparação para você interceder, meus amados. Há uma preparação. Santidade e também vocês precisam jogar sobre Cristo o peso do fardo do sistema do mundo para poder chegar e assim usar por meio de armas poderosas que o Senhor colocou na vida dos seus santos, armas, uma armadura poderosa. Você precisa entrar com muita fé e assim começar aquilo que Deus nos ensina em orar sem cessar. Jamais, meus amados, orem por medo, mas sim por fé, porque o medo é o aliado de Satanás. Eu gostaria de lembrar para você certas experiências que homens na Bíblia eles experimentaram quando Deus usou esses homens por meio de oração,
por meio de clamor, e ali Deus interveio e trouxe confusão no arraial do inimigo. Eu gostaria de trazer 2 exemplos muito enriquecedores sobre o fato. Veja o que Deus fez com o seu povo escolhido quando o Egito decidiu matar o povo hebreu. Está no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 23. Olha que diz: os egípcios perseguiram o povo hebreu e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna do fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Que lindo, né? Havia uma nuvem, queridos, que separava o arraial do campo dos egípcios, liderado por Satanás, e do arraial do campo do povo hebreu, onde havia um líder que agradava a Deus. Uma nuvem, ou seja, o adversário não conseguia ver aquilo que acontecia dentro do povo dos santos. Satanás, ele fica confuso, porque quando um povo é escolhido e liberado por um líder que agrada a Deus, pois todo aquilo que o povo faz e planeja fazer, até mesmo é escondido. Deus cega os olhos do inimigo. Ele cega. E olha o que Deus decidiu fazer. O Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinha dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas! O Senhor está lutando por ele contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas, mar adentro, ninguém sobreviveu. Que tremendo, meus queridos. Deus trouxe confusão no arraial do inimigo. Os carros, que eram puxados por cavalos, eles ficaram com problemas, defeituosos. Não é tremendo, meus queridos? Vale a pena ser um escolhido, viu, gente? E vale a pena estar debaixo de uma autoridade que realmente é uma autoridade instituída por Deus. Bem-aventurados aqueles que acharem um Moisés para assim lhe proteger e o fazer sair do Egito, para assim levá-lo até Canaã. Esse povo ainda era um povo que não sabia nada acerca do Deus de Israel. Tinha visto muitos milagres. Sim, as pragas no Egito, o poder de Deus. Tinha visto o poder de Deus, mas não é por isso que podemos dizer que eles conheciam Deus. A prova é que quando chegaram no deserto, conduzido pelo próprio Deus, a primeira coisa que eles fizeram quando Moisés foi orar é preparar com o ouro que eles tinham recebido um bezerro de ouro. Eles fundiram, fizeram um bezerro de ouro e disseram: esse é o nosso Deus. Eles não conheciam o Deus de Moisés. Bem-aventurados os que
procurem um líder que tenha autoridade para orar, interceder por você e levá-lo aos caminhos da promessa. Outra passagem interessante que eu quero falar para todos vocês, eu lhes convido agora a vocês abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Êxodo 17, 8. Nós vamos ver o poder da intercessão, o papel de intercessor que a igreja precisa ocupar e o que Deus pode fazer através de uma intercessão poderosa. Como Deus pode trazer confusão no arraial do inimigo. Quando a igreja realmente ela ocupa seu papel. Vocês estão me entendendo? Se vocês querem ser igreja, você precisa entender os princípios e guardá-los para assim obter a sua vitória. Êxodo 17, 8 a 13. Diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Bom, a primeira coisa que quero falar é que uma igreja que vence é uma igreja atento aos amalequitas. É uma igreja que está atento quando o inimigo vem. Aqueles que são prudentes, aqueles que sobem na torre de vigia e assim procuram a ver se as raposinhas entram nas vinhas para devastar e assim destruir aquilo que pertence a Deus. Essa é a igreja sábia. A igreja sábia e a igreja que atenta a tudo e qualquer investido de Satanás, a tudo e qualquer doutrina herética que possa ameaçar um membro, um escolhido, uma figueira, uma pessoa no qual esta pessoa está debaixo da autoridade de Moisés. Quando os amalequitas vêm, Moisés deve se levantar. Deve se levantar. Então, quando um líder é verdadeiramente líder espiritual e manda seus homens de confiança para a guerra, para interceder, para lutar contra Satanás, esse líder deve fazer seu papel de cobertura espiritual. Quando Moisés avistou o exército adverso, Moisés, ele agiu. Ele agiu. Porque quem manda Josué ir para a batalha não é Josué. Porque Josué não foi guerrear por si mesmo. Josué era um homem de batalha. E, além disso, um homem que andava em santidade, agradando a Deus. Mas você precisa aprender que Josué, ele não foi por si mesmo. Ele foi para a batalha porque ele foi mandado debaixo de uma direção por seu líder, instituído por Deus sobre Josué. Sobre Josué. Outra coisa importante, Moisés era um líder de verdade, porque exercia seu papel de líder espiritual. Quantas vezes, meus queridos, eu já presenciei líderes, desculpa, mas é verdade, é a palavra, líderes folgados, que afirmem serem pastor, que afirmem ser, inclusive, apóstolos, que falem de guerra espiritual
incentiva seus soldados a marchar, mas ele não marcha. Ele não paga o preço de interceder por aqueles que batalham, mas fala de guerra espiritual. Qual é o papel de uma cobertura? Como vocês reconhecem uma cobertura verdadeira? Muitos se deixam induzir ao erro porque pensam que um líder é quem manda. Porque tem pessoas que têm tanto carisma que assim eles têm o espírito de Jezabel. E essas pessoas, elas mandam, elas têm uma opinião forte e por os seus súditos serem pessoas acábeis, eles vinculam a autoridade pelo fato de ser pessoas que têm um dom de liderança. E quem tem um dom de liderança, eles mandam e os outros obedecem. Uma cobertura espiritual, além de ter o dom de liderança, ele tem que ser uma pessoa que lhe cobre em oração e que intercede por sua vida. Não é apenas mandar. Fulano, tu vai orar. Fulano, tu faz isso. Fulano, gente, oração e jejum, né? E o líder fica lá, não fala nada. E se não vê ele nos momentos onde a oração está acontecendo dentro da igreja, mas ele manda. O líder, ele vai e evangeliza. É trazer para os que conquistam o reino do céu na terra meios favoráveis para que, por intermédio do cabeça, o Senhor intervém com poder. Agora você pode dizer para mim, mas Josué, pastor Cris, era um homem de Deus submisso à sua autoridade. Ele poderia ter ido e Deus está com ele. Deus estava com ele. É bem por isso que Deus estava com Josué, porque Josué entendia sobre submissão. Mesmo sabendo que Deus estava com ele, Josué não era um homem independente de Deus. Josué entendia os princípios de submissão. E mesmo sendo um homem que agradava a Deus, sabia que antes de ir para a batalha, precisava ter o comando de um homem instituído acima dele, chamado Moisés, que recebia primeiramente as instruções por parte de Deus. Queridos, isso não é manipulação. Isso não é manipulação. Porque muitas pessoas usufruem de autoridade de maneira errada. Isso se chama direção por parte de Deus. Deus instituiu a oração intercessória de grupo para que poder seja liberado do céu. Quando um exército ele vai para a batalha, você sabia que quando um exército real, vai para a batalha, todo rei, ele coloca à disposição as espadas, ele coloca à disposição os escudos, as couraças, os cavalos, os carros de guerra, à disposição aos soldados. E o que o rei faz? Ele se coloca na colina, ele sobe na colina para supervisar tudo aquilo que acontece. Ele supervisa. E ele dá ordem e comando conforme a necessidade daquilo que seu exército está passando. Ele é quem dá as munições. Mas para um líder e um rei receber munição, antes, quem deu as munições para o rei? Quem dá
como vamos falar assim, aquilo que o rei precisa para conquistar o seu reinado. É o próprio Deus. É o próprio Deus. E antes dos reis irem para as batalhas, na antiguidade, até mesmo os reis dos falsos deuses, né, que adoravam outros deuses, consultavam por meio dos seus sacerdotes, a saber se eram para ir para a batalha ou não. Então, um homem que realmente entende sobre guerra espiritual, ele vai entender que antes de interceder, ele vai procurar seu líder. Porque antes de um soldado ir para a batalha, ele deve primeiro entender que Deus fala primeiramente com os reis. E o rei fala depois para seus súditos para se fazer aquilo que Deus mandou fazer. Porque Deus, ele não quebra princípios de autoridades. Veja o que Moisés diz após mandar José para a batalha. Olha que ele diz: amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Olha isso. Ou seja, a autoridade de um líder instituído por Deus em oração de intercessão é fundamental, meus queridos. Você já se perguntou se seu pastor realmente é um homem usado frequentemente? Aliás, se seu pastor é um homem que usa frequentemente o seu cajado? Porque Moisés diz: eu vou estar no monte, eu vou subir, e eu vou pegar o meu cajado. Sua autoridade realmente tem um cajado na mão? Tem mesmo? Espero que sim, meus queridos. Espero que sim. Ter um cajado não significa saber mandar. Saber mandar o que os outros devem fazer. Não. Ter a vara de Deus nas suas mãos é ser um homem respeitado pelos anjos de Deus e também pelo inimigo. Amém? Olha que fala a palavra de Deus, continuando. Josué foi então lutar contra os amalequitas. Aí foi, porque teve o aval do seu líder, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas vencia. Que tremendo. Olha isso, ele subiu no monte, havia com ele duas pessoas, que era realmente um braço direito, outro braço esquerdo de Moisés. Arão, que era o irmão de Moisés, e Hur também, que estava ajudando o seu líder. O seu líder ajudando em oração, pessoal. Enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, Josué vencia, diz a palavra de Deus. Agora, notem aqui que não adianta Hur e Arão tomar a vara do seu líder e levantar a mão. Porque a vara que foi destinada para Moisés pertence a Moisés. E não adianta Hur e Arão pegar a vara de Moisés e assim tomar o lugar de intercessão. Por que eu digo isso? Porque muitos independentes e orgulhosos, porque isso se chama orgulho, acham que vão ajudar Moisés tomando dele a vara que representa a autoridade, que pertence apenas a Moisés. A vara de Moisés pertence a Moisés. O que Hur e Arão pode fazer é ajudar em levantar as mãos de Moisés, que se cansa, para se distribuir o
peso da batalha para Ur e para Arão. Mas não tenta tu pegar a vara de autoridade que não lhe foi concedida. Ur e Arão entenderam sobre submissão. Isso é o princípio, meus queridos, de uma oração intercessora bem-sucedida. Isso é o sucesso de uma oração intercessória, de um grupo de oração que sabem orar, que conhece o seu assento respectivo. Muitos querem usar da autoridade de outros pela fé, sendo que os amalequitas estão vencendo contra eles. Você não pode pegar a vara que não lhe pertence, meus amados. Sempre entenda os princípios de cobertura espiritual. Eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês entendam sobre guerra espiritual. Mas você precisa entender sobre esses pontos. Abriguem-se sempre debaixo de quem tem vara. Abriguem-se sempre debaixo daquele que tem vara. Quem tem a autoridade verdadeira. Aleluia. E lembrem-se, Josué, que ir para a guerra não é por você mesmo. É debaixo do comando de Moisés. As pessoas independentes de Deus, e não dependentes de Deus, elas criam seu próprio cajado. Sabia disso? O cajado que Moisés tinha nas mãos foi-lhe concedido por Deus. Mas os precipitados, os orgulhosos, eles querem ser usados antes da hora, sem se submeter a uma autoridade. Então sobem as montanhas, acham uma vara de pinheiro quebrado no chão, a esculpem com suas próprias mãos e diz o quê? Deus me deu autoridade. Eles acham uma vara qualquer lá no chão e diz, Deus me deu a autoridade. Agora serei um homem de guerra. Espiritualiza tudo. Mas esses homens só entregam a sua própria fantasia e se esconde atrás de muita espiritualidade. Mas atrás da sua máscara de líder se encontra uma pessoa orgulhosa que nunca teve oportunidade de ser desmascarada por um verdadeiro Moisés que possui a verdadeira vara vinda de Deus. E a Bíblia continua dizendo que quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos pertenciam firme até o pôr do sol. Até o pôr do sol. Termino falando sobre guerra de intercessão. Quem determina o quanto você deve interceder não é você e nem seu cansaço. Porque se Moisés houvesse parado e a igreja, Ur e Arão houvessem parado porque estavam cansados, estavam fritos. E Josué houvesse perdido a batalha. Quem determina quando você deve interceder e até quando você deve perseverar é o Espírito Santo vindo de Deus.